Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O salmo da liturgia de hoje, o Salmo 32, diz o seguinte: diz que Deus contempla do lugar lá onde ele reside, ou seja, lá do céu, ele contempla e ele vê todas as pessoas que habitam, né, sobre a terra. E que ele formou o coração de cada um, ele formou o coração de cada uma. E por todos os seus atos ele se interessa, portanto, ele se interessa pelos meus atos e pelos seus atos, né? Então, esse Deus que contempla, que olha, que se preocupa, né? Que escuta os nossos clamores e que desce. E ele desce para nos ajudar, ele desce para cuidar de nós. E é claro que a descida de Deus, quando ele desce através do seu Filho Jesus Cristo, né? Ele desce através de Jesus e Jesus conta conosco, conta com cada um de nós. Nós estamos no finalzinho do mês de agosto, hoje 31, último dia do mês de agosto. E nós somos convidados e convidadas a olhar para esse mês, para todas as reflexões que foram feitas, né? Olhando para a palavra também e olhando para esse mês e nos perguntar: eu vivi a minha vocação, eu descobri, né, a minha vocação? Que resposta eu dou a Deus? Nós já sabemos que vocação é um chamado de Deus que exige de nós uma resposta. E qual foi a tua resposta? Você conseguiu dizer sim para Deus, né? Graças a Deus que esse mês foi um mês assim também de da gente refletir, né, sobre a nossa vocação, mas também de rezarmos pelas vocações de um modo geral. Por isso, meu irmão e minha irmã, com essa certeza de que Deus, que tudo vê, né, que olha para nós com ternura, com carinho, e o nosso Deus não é aquele Deus que fica apontando o dedo, olhando o que eu estou fazendo de errado. Nada disso não, é um Deus que olha para nós porque nos ama, olha com olhar de ternura. Por isso, meu irmão e minha irmã, com essa certeza de que Deus olha para nós com carinho e com ternura, é que nós podemos dizer agora com toda convicção, né? Muito obrigada, meu Deus, muito obrigado, meu Deus, pela sua presença constante na nossa vida. Quero neste momento nos unir a todas as pessoas que contemplaram, né, ou que rezaram mesmo pelas vocações, sobretudo as vocações específicas. A gente pode, nesse último dia do mês de agosto, trazer presente as vocações. Primeiro domingo, nós contemplamos, rezamos a vocação sacerdotal. Segundo domingo, a vocação matrimonial, a vocação familiar. Terceiro domingo, vocação, vida religiosa consagrada. E o quarto domingo, nós contemplamos, rezamos a vocação, a vida laical. Então, todas as vocações contempladas neste mês de agosto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho da liturgia de hoje, Lucas, capítulo 4, do versículo 38 ao 44. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus ameaçou a febre
e esta deixou a mulher. Então, no mesmo instante, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levavam a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus o ameaçava e não os deixava falar, porque os demônios sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, não queriam deixá-lo que fosse embora. Mas Jesus disse: Devo anunciar a boa notícia do reino de Deus também para as outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E Jesus pregava na sinagoga da Judeia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Todo esse capítulo 4 de Lucas, desde lá do início, ali quando Jesus já começa, no versículo 14, né? Quando Jesus faz a leitura do livro de Isaías, quando ele diz, né? O Senhor me consagrou, me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para libertar os cativos, para curar os doentes. E aí a gente vai ainda nesse capítulo, nós vamos ver as diversas curas de Jesus. Quando ele cura, né, os demônios, quando ele cura as doenças, né? E aqui hoje nós acabamos de ouvir o relato da cura da sogra de Pedro, né, de Simão. E diz que Jesus saiu da sinagoga. A sinagoga era a capela, ele não sai do templo, que era a igreja, né, era a igreja grande, é o templo, né? Ele sai da capela, da sinagoga, e ele vai para casa, gente. Olha que interessante. Ele sai da sinagoga e ele vai para a casa de Simão. E ali vai acontecer a cura da sogra de Pedro. Diz o evangelho que ela estava com febre alta. E aí é interessante olhar aqui o verbo. O verbo é o seguinte: e pediram a Jesus em favor da sogra de Pedro. Pediram significa dizer que várias pessoas rezaram pedindo a Jesus a cura da sogra de Pedro. E o evangelho continua dizendo que Jesus se inclinou. Veja só, Jesus sai da sinagoga, ele vai para a casa, né, para a casa de Pedro, ele se inclina, gente, né, sobre a sogra de Pedro, e ele vai ameaçar a febre e diz que a mulher ficou curada. E qual é a primeira atitude da mulher? O evangelho também traz essa informação interessante. Então, no mesmo instante, a mulher se levantou. É essa a missão de Jesus. Levantar as pessoas. Ela se levantou e a primeira atitude da mulher foi servi-los. A sogra de Pedro, aquela mulher que estava doente, que estava deitada, ela se levanta e ela vai servir não só Jesus, mas também os seus discípulos. É interessante observar esses detalhes no Evangelho, que quando a gente se levanta, quando a gente é curada, a gente precisa dar um novo rumo na nossa vida, assim como a sogra de Pedro. Ela foi servir Jesus e os seus. É interessante observar isso, que muitas vezes também nós recebemos a cura, o milagre, mas a gente continua a mesma vidinha de sempre. Não há mudança, né, nas nossas atitudes. E aqui a sogra de Pedro, ela se levanta, ela se coloca de pé e ela começa a servir. E depois Jesus continua curando vários doentes, né?
todos aqueles que tinham diversos males, né? Ele curava os doentes, ele expulsava demônios e assim por diante. Então Jesus é aquele que vai anunciar o reino, não só com palavras, mas também com gestos e atitude. E por isso ele passa fazendo o bem. Ele passa se inclinando, entrando primeiro nas casas, e aí vai se colocar à disposição das pessoas. E não é um Jesus que fica no templo esperando, né, que o povo, se quiser pode vir aqui. Então é um exemplo para nós hoje, nós lideranças, irmãs, sacerdotes, bispos, papa e também as nossas lideranças leigas, porque muitas vezes a gente tem um comportamento diferente. A gente vai para a capela, mas ao sair da capela a gente esquece tudo e vamos lá para a nossa casa viver em paz, não é isso? Entre aspas, né? Então a gente precisa seguir o exemplo de Jesus, está aqui no Evangelho. Ele sai da sinagoga, ele adentra a casa e ali ele vai fazer o bem, né? Essa mulher jamais, porque ela estava deitada, né? Pelo menos o Evangelho diz que ela se levantou, isso significa dizer que ela estava acamada. Ela jamais seria curada se Jesus não adentrasse a casa dela. Por isso, meu irmão e minha irmã, essa também deve ser a nossa atitude. Quantas sogras de Pedro, né, não estão aí nas suas casas deitadas, precisando do nosso carinho, precisando da nossa ajuda. E muitas vezes a gente nem se dá conta e nem sabe, porque a gente fica da capela para a nossa casa e nosso trabalho e a gente não adentra a casa das pessoas, sobretudo das pessoas que precisam da nossa ajuda. E assim como pediram, né, a intercessão, que pediram, né, a Jesus para que curassem, né, assim como aqueles que estavam com Jesus pediram para que ele curasse a sogra, também nós somos convidados a pedir para Jesus. Pedro apresentou para Jesus a situação, Pedro e seus companheiros, certamente companheiras também, apresentaram para Jesus a situação da sogra de Pedro, né? Porque ela estava acamada, ela estava doente, ela estava precisando de cura de sua saúde. Hoje também nós queremos apresentar para Deus tantas pessoas que nós conhecemos e que também se encontram deitadas, se encontra, entre aspas, né, gente, se encontra doente, né, se encontra com a sua corpo, né, seu corpo ferido, né, com alguma enfermidade, mas também a sua alma também, né. Então nós queremos agora trazer presente essas pessoas para apresentar para Jesus e com certeza, pode ter certeza disso, porque a nossa fé é forte. Com certeza Jesus também vai se inclinar sobre essas pessoas e vai curá-la de todas as doenças, de todos os males. Por isso nós queremos trazer presente essas pessoas aqui, as pessoas que você conhece, pode também trazer os nomes e também aquelas que pediram aqui, que mandaram, que enviaram os nomes. João Guilherme, Ana Gabriela Rodrigues, Miguel Barros, Davi Lucas, Pedro Miguel, Maria Luísa, Lara, Manuele, Maria Rita, Júlia dos Santos, Tereza e Ricele Bezerra. Queremos também rezar pela Rosineide Lins, Luiz Carlos, Natália Rodrigues, Alex Mota Gil, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Maruli, Liena Santana, Janicléa Freitas, Oresina Maria, Solange Oliveira, Keila Jubiele, Fabiana Oliveira e Eduardo Oliveira, Joana e Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Antônio Carlos Santana, Maria Nunes e Rita Nunes, Francisco Guilherme de Oliveira, Gislaine Neres, Oseana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra Cabral e Jorge da Cunha Marcos e família, e o senhor Nelson. E todas as pessoas que se encontram doentes, que se encontram enfermas nos hospitais e nas suas residências. Vamos também rezar por todos os idosos, sobretudo aqueles que se encontram neste momento abandonados pelos seus
familiares. Que o Senhor, nesse dia de hoje, que Ele nos abençoe e que a gente possa continuar dizendo sim para Deus, né? Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.